Mas eu estava vendo uma conversa por aí, não vou citar o nome do canal, Pedro, que a pessoa dizia assim, quando perguntada, já viu aquela espécie de quiz, né? Que fala quem era maior, fulano ou Beltrano? Ia fazendo essas perguntas, né? Aí, em determinado momento, foi perguntada a essa pessoa, quem é maior, Flávio Dino ou Haddad? A pessoa falou Flávio Dino. E aí foi falando, esse tipo de coisa assim. Aí quando chegou na seguinte comparação, quem é maior? Dilma ou Brizola? Aí essa pessoa respondeu o seguinte: não, é o Brizola, porque o Brizola pegou em armas. Ué, mas e a Dilma não? Eu não sei o que foi, se o critério é esse, né? não, é uma pessoa gigante. Mas se o critério for pegar em armas, a Dilma pegou. A Dilma não pegou. entregou, né? E não entregou as pessoas, Caramba. sofreu tortura, né? Se esse é o critério, se a luta armada é o critério, ela sofreu tortura, né? Sofreu tortura. Eu, sinceramente, não acho que é o critério. Eu acho a Dilma maior, pura e simplesmente, porque ela foi presidenta por 2 vezes e entregou muito mais coisas reais. Eu sou muito pragmático, Pedro. Para mim dizer que alguém é maior do que o outro, esse alguém tem que ter entregado algo palpável. Entendeu? O Brizola é gigantesco. Isso é indiscutível. O Brizola é uma figura gigantesca da nossa política. Agora, em termos, não sei se você concorda, aí você pode dar sua linha aí. A gente já vai entrar no discurso aí, antipoder, mas em termos de entrega de resultado, em relação à melhoria cotidiana na vida das pessoas, não dá para comparar. Não dá para comparar. Né? Até porque o Brizola nunca foi presidente. Um foi presidente e o outro não foi, né? Para começo de conversa. Exato. Mas eu tenho muitas restrições, muitas restrições. Prefiro os outros caras do PDT mais ligado aqui à educação, aqui de Brasília, do que o Brizola. Ele tinha uma posição. Ele tinha um personagem também, né? O Brizola tinha um jeito de falar, ele era um pouco um personagem ali. E tem coisas importantes que ele fez dentro da política, mas ele tem associações que são questionáveis pra caramba, né? Ele minimiza certas associações. Questão do que hoje. integralismo, né? Pois é, meio complicadinho. Aí tem uma galera que hoje passa pano para esse tipo de coisa ao espelho dele. Aí isso é problemático, né? Então, quer dizer, você não é só o político pelo aquilo que você entregou do ponto de vista, digamos, da criação de diferenças sociais que seu governo fez, mas também como espelho daquilo que você firma, que outras pessoas vão se inspirar em você e vão dizer, se esse fez, eu vou fazer também. Então tem coisas, né? Tem essas coisas essas associações do Brizola que eu tenho restrições. Isso não joga fora o que ele produziu, né? Mas aí a comparação com a Dilma fica mais fácil para mim, né? Então a Dilma lutou contra a ditadura militar também, como o Brizola. Mas assim, a gente tem que lembrar, a questão é lutar contra a ditadura militar, sabe quem lutou contra a ditadura militar? Boa parte dos entreguistas que apoiaram o golpe, quando o golpe começou a caçar todo mundo, eles viraram para o lado da luta contra a ditadura militar. Então teve muita gente boa e também muita gente que apoiou o golpe, mas achou que o golpe não iria acabar em ditadura militar. Ia ser um golpe militar como foi, sei lá, em 30. Né? Você tem o apoio militar, mas depois aí os militares deixam na mão do guia civil que organizou a coisa. Eles tinham essa hipótese não se consolidou, então era para ser um golpe e os caras levantarem da cadeira, e eles não levantaram da cadeira, então... E tem gente, portanto, que lutou contra a ditadura militar, que no início apoiou o golpe militar. O pessoal já estava puto com aquela política café com leite, então vai lá, Getúlio, toma isso aí. Isso. Mas no caso da ditadura militar, teve gente que lutava para entregar tudo para os Estados Unidos, etc. e tal, e que apoiou o golpe militar na expectativa de que os militares levantassem da cadeira. Eles não levantaram da cadeira e os caras se voltaram contra a ditadura militar, embora tivessem apoiado o golpe militar. Então, assim, só ter lutado contra a ditadura militar é uma credencial que eu acho que é importante, inclusive, mesmo de gente filha da puta que apoiou o golpe depois de ter lutado contra a ditadura, eu acho que é importante. Mas aí, na comparação, né? Na comparação,
na comparação, eu estou dizendo isso outra situação, é outra pessoa que poderia ser comparável por também ter lutado contra a ditadura militar. Mas na comparação, quando eu pego Dilma Rousseff, dela, eu acho, e já ouvi ela se manifestando em público sobre isso, que ela nem tem vontade, ela nem tinha vontade de ser presidente da República. Nem tinha, a gente pode questionar, assim, ela diz, mas ela queria, sim. Mas ela diz. Eu tenho uma tese que seria o Dirceu se não tivesse acontecido. Era para ter sido o Dirceu, mas não deu, então acabou sendo a Dilma, né? Mas mas nenhum demérito para ela, gente, por favor. Ela já se pronunciou de que não queria, e eu acho que, assim, supondo que isso seja verdade, né, ela já se pronunciou dessa forma, eu acho que isso tem conta ponto também. Conta ponto também. Tipo assim, eu sei que é difícil dizer isso de políticos, quaisquer que sejam, né? Que a galera não quer poder, né? Em certa medida está lá dentro de você, senão você não estava participando dessas coisas, etc. e tal. Mas a pessoa não está lutando para derrubar os outros para chegar lá, ser convocada, ser chamada para essa posição, eu acho que é uma coisa que realmente me faz... É um outro... Você vai somando os pontinhos, sabe? Sim. Aí você vai somando os pontinhos. Você junta a luta que ela fez na ditadura militar, você junta essa posição dela, né, que ela queria disputar a eleição, acho válido pra caramba isso. Outra coisa, por mais que alguém possa encontrar vários problemas nela enquanto figura pública, ou enquanto administradora, ou enquanto que quer que seja, ela é uma pessoa muito firme no que ela acreditava. Eu acho que até por isso ela teve problemas, de ser muito firme no que acreditava. Questão do enfrentamento. Ela vai mais escancarada no enfrentamento, né? Então tem muitos pontos, e sem falar que tem uma resposta que independe dela, que é o caráter mesmo público, que aí transcende a figura individual, que é o seguinte: o que foi feito contra ela, o que, quer dizer, não só tirado ela do poder, né? A destruição da imagem, a criação de pessoa a pior, etc. Então, isso transcende a pessoa especificamente e vira uma figura, uma imagem pública que a gente deve ter o respeito todo que é necessário sobre o que essas pessoas criaram contra ela, né? E aí, assim, é muito legal, muito incrível que ela, enquanto economista, seja um braço dentro do PT que atua nas relações internacionais do Brasil com a China, né? Isso é muito legal, porque é um reconhecimento, né? Depois de tanta esculhambação, ela ter respeito, encontrar com figuras de estatura de liderança internacional e ser respeitada, e ser elogiada pelo presidente da China, pelo presidente da Rússia, sempre tratada com deferência. Isso é muito legal, isso é muito legal. O mundo sabe, né, Pedro? O mundo sabe que a Dilma foi arrancada do poder sem nenhum elemento que embasasse isso, para embasar uma arrancada dela do poder. Alegar as tais pedaladas fiscais, que era algo assim muito normal, muita gente fazer, e de fato, sequer o que ela fez pode ser chamado ali de uma pedalada fiscal. Então, o mundo inteiro sabe que a Dilma sofreu um golpe. Traduzindo é isso, o mundo inteiro sabe que a Dilma sofreu um golpe, que ela não cometeu absolutamente nenhum crime que embasasse um impeachment, né? Exato. É isso. Então a galera reconhece, né? E assim, Pedro, já que você puxando esse ganchinho aí, já que você citou a Dilma, ela é presidenta lá do Banco dos BRICS, né? E tudo mais, e aí eu vou puxar agora um assunto que de vez em quando eu sempre falava lá na Fonifoco. Você tem esperança de um dia o BRICS não é uma das prerrogativas do BRICS hoje, mas você tem esperança de um dia ver o BRICS como uma aliança militar? Também, no caso? Olha, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Depende de muita dinâmica acontecer no desenrolar da história humana. Eu acho que no cenário internacional a grande questão é a China está passando os Estados Unidos. Esse é a única questão
na Terra. Todas as outras questões na Terra, falando de relações internacionais, elas vão orbitar isso, como se fosse um Sol. Então, não é que as outras coisas não existem, mas elas são influenciadas de maneira muito grande por esse fator. Então, a guerra no Irã tem relação com isso, a guerra na Ucrânia tem relação com isso, o extermínio da população em Gaza tem relação com isso, a queda do Maduro na Venezuela tem relação com isso. Então, os grandes fenômenos geopolíticos, eles orbitam essa questão. A ascensão da extrema-direita na Europa tem relação com isso, a subida do Trump do poder tem relação com isso, a nossa disputa eleitoral tem relação com isso. Então, não é que tudo é determinado única e exclusivamente por isso, mas esse é o grande eixo gravitacional, que se você for fazer um cálculo de gravitação, se você ignorar que o Sol existe, né, você está ignorando uma peça fundamental dentro do tabuleiro. Então, o grande fenômeno geopolítico da Terra é a China tem a possibilidade real de ser o centro político e econômico do planeta, e há um processo de transição acontecendo. Dependendo das dinâmicas que se colocarem na Terra, isso pode desembocar numa terceira guerra mundial, e aí você tem necessidades de alianças militares. Eu acho até, né, que se isso acontecesse, de o BRICS eventualmente se tornar uma aliança militar, isso não seria um bom sinal para os tempos em que estamos entrando, que isso seria um sinal. Como eu sou professor de história, sou professor de história de ensino médio, né? Então eu estou vendo os temas normais que todo mundo tem que estudar no ensino médio todo semestre eu estou voltando para esses temas, né? E agora eu acabei de passar, na semana passada, pela Primeira Guerra Mundial, né? Com 5 turmas diferentes, etc. Então é um tema que está na minha cabeça muito, e isso tem o seu Tá lado afiado. isso tem seu lado positivo, mas isso tem seu lado negativo também, porque a gente acaba fazendo muitas comparações que às vezes não são cabíveis, né? Mas é assustador, assim. A Primeira Guerra Mundial, a antessala da Primeira Guerra Mundial, né? As últimas décadas, a crise nos Balcãs, etc. E tal. A crise nos Balcãs, que desemboca na Primeira Guerra Mundial, é extremamente interessante e coincidente do ponto de vista geopolítico, que é o interesse da Rússia relacionado à saída também para o Mar Negro, né? Então, a Rússia se justifica na guerra com a Ucrânia, exatamente com o medo de ser cercado pela OTAN, e também a capacidade da OTAN, uma vez cercando, usar geopoliticamente aquela região. Então, não é um país qualquer a Ucrânia, porque a Ucrânia está ali em cima do Mar Negro, que é a saída econômica que tem a Rússia. Você tem duas, os Balcãs, perdão, como é que é? Os Bálticos. O Mar Báltico em cima e o Mar Negro embaixo. São as duas saídas ocidentais da Rússia. Sim. Em cima fica congelado o tempo todo. Então é a mesma. Eu tô dizendo, né? Eu tô com essa questão na cabeça, eu acabo exagerando comparações. Mas, assim, é uma questão muito interessante, seja coincidentemente a mesma geografia, o mesmo local. Não, daí a guerra da Ucrânia ter acontecido, porque seria terrível para a Rússia você ver uma Ucrânia na OTAN. Imagina. Exatamente. Caramba. Porque eu tô dizendo, é tão grave quanto, é o mesmo nível de gravidade, né? Você ter o Mar Negro ali impedido de passagem numa eventual guerra. É o mesmo nível de gravidade da questão. Aí você tem o aumento exponencial do armamento, quer dizer, o Trump pressionando a OTAN, dizendo assim, não vou ajudar vocês, pressiona a Europa para começar a fazer uma corrida armamentista. Isso é clássico, isso é assim, nível 0,1 de conhecimento sobre a causa da Primeira Guerra Mundial, que a gente fala que tinha uma bela época de desenvolvimento tecnológico muito grande na Europa, mas ao mesmo tempo estava todo mundo se armando, porque sabia que o conflito vinha. Então a gente tem uma paz armada, né? O nome que a gente dá no ensino médio, né? Então a gente está vivendo um momento que é uma espécie de paz armada. Os países grandes não estão se confrontando, mas eles estão se preparando para talvez, quem sabe, no futuro acontecer. Eu tenho o costume de assistir as paradas militares da China, porque eu acho, do ponto de vista organizacional, que eu acho que o grande toque do Xi Jinping foi ele ter preparado, o que fez ele ascender foi ele ter preparado as Olimpíadas, né? E foi uma apresentação incrível, e ele também tem essa capacidade de fazer organizações. As paradas militares da China são assustadoramente gigantescas, né? Gigantescas. Para além das armas militares,
né? Inclusive, Pedro, no último, então, como você acompanha, só um adendo. Então, você sabe do que eu vou falar. No último desfile militar da China, ela apresentou tecnologias inéditas belicamente no mundo. Inéditas, exclusivas. Isso deve ter acendido quantas luzinhas lá no Laranjão, hein? E aí foi engraçado, porque nos Estados Unidos, porque, veja, esse negócio de apresentação bélica é uma questão quase artística, né? Igual quando a gente fala que vai ter uma luta, ou quando vai ter uma, digamos, sei lá, uma apresentação, um filme e tal. O filme é muito mais bonito do que a luta de verdade, né? O filme é muito mais bonito. Mas o Xi é muito bom em fazer filme, velho. Além de tudo, além das armas, né, do potencial que eles estavam mostrando mesmo, né, a apresentação, a marcha dos caras é incrível, etc. E aí, quando veio nos Estados Unidos, eles tiveram logo depois uma. Não, logo antes eles tinham acabado de ter uma apresentação militar. Aí você faz a comparação da coisa da outra, é muito engraçado. Claro que isso não diz sobre a guerra especificamente, mas tem o soft power também, né? Quando você mostra esse tipo de coisa, você conquista corações, em certo sentido, de que a força do futuro está aqui, né? Olha o que eles conseguem fazer em nível organizacional, ainda que belicamente sejam muito inferiores aos Estados Unidos. Mas aí você vai somando as coisas, né? Aí você vê a apresentação, a questão estética, soft power, aí você vê a questão agora que está na última semana passada, a discussão sobre o Irã. Os Estados Unidos veio para uma tentativa, dizem, né, os comentadores especializados na área, dizem que talvez o Netanyahu tenha convencido o Trump de uma espécie de mentira, porque para o Netanyahu é interessante que a guerra continue para ele poder continuar no poder lá, né? De que estaria resolvido, que se a gente fosse para cima ia resolver, e aí os Estados Unidos entrando nessa situação, além dele prejudicar a economia mundial e mostrar que não é exatamente um bom parceiro para ninguém, né? Então a Europa começa a se dividir, né? A Espanha já se manifestou contra, a Grã-Bretanha já se manifestou contra. Aliás, o rei da Grã-Bretanha foi para os Estados Unidos e foi engraçadíssimo, ele deu uma bronca no povo americano. O rei dos Estados Unidos, o rei da Inglaterra, dando uma bronca nos Estados Unidos sobre democracia. Rei Assim, Charles. o nível de humilhação disso, né? Porque os Estados Unidos nasce do rompimento com a Inglaterra, exatamente porque a Grã-Bretanha não permitia a participação de americanos dentro do parlamento inglês. Então, a humilhação do rei britânico descer nos Estados Unidos e dizer, gente, vocês têm que ser democráticos, a humilhação é incrível. Bom, tem esse fator, Espanha, Grã-Bretanha, e Alemanha, né? A Alemanha também tem se posicionado, o chanceler alemão também tem se posicionado contra de maneira mais veemente. Então, por quê? Porque está punindo economicamente o planeta Terra todo, por consequência também a Europa, e além desses problemas, né, dos Estados Unidos não se apresentar como um bom aliado do ponto de vista dos interesses econômicos, além disso, tem as humilhações constantes, né? E isso pode não mexer com o chefe de Estado mais versado, mas com a política interna mexe, né? Então, assim, você vai apoiar esses caras que ficam humilhando a gente? Você vai ficar se submetendo a esses caras que... Então, isso também tem um papel na geopolítica que pode mudar os rumos de como é que as coisas vão se organizar, de se vai ser necessário uma união militar com o BRICS, se não vai ter... por exemplo, eu acho que o Putin aposta bastante que é possível que uma extrema-direita ganhe dentro da Alemanha e puxe para o lado da Rússia. Aquela coisa, né, Pedro? A relação dos Estados Unidos com a Europa sempre foi de amor, desde a Segunda Guerra. Agora que o Trump quer abocanhar a Groenlândia, agora eles estão sentindo na pele, né, São vários essa fatores. pressão. Né? São vários fatores. A Groenlândia entra, que é uma coisa que eu não tinha mencionado. A Groenlândia, do nada, ele fala assim, não, se eu quiser eu faço. São vários fatores que vão mexendo nesse cenário, e eu acho, sinceramente, que ele tem uma chance grande de tomar um revés na eleição agora de meio de mandato dele, que ele perca apoio dentro do Congresso. Eu acho que há uma chance grande. Acho que é uma chance a reprovação dele está grande, né? O nível de reprovação. Acho que é uma chance.
Acho que o fator dessa extrema-direita esquisita também, que apela muito para a mídia e que fala muito absurdo, é que ela gera um apoio silencioso da galera que apoia envergonhado. Então pode ser que dentro desse patamar que ele tem muita rejeição, ele ainda tem algum gás para queimar de gente que não declara voto e essas coisas. Sim. Mas eu acho que vem porrada para cima dele. Pesquisa nos Estados Unidos é sempre mais difícil por causa disso aí, a galera que não declara. Você tem um vácuo muito grande ali que na hora vai decidir, e sem contar que o sistema eleitoral lá é muito diferente do nosso. Tem a questão do peso dos estados, é difícil de entender. Para quem não sabe, a primeira eleição do Donald Trump, ele foi eleito com menos voto que a Hillary Clinton, tá? Mas por quê? Por causa do peso de cada estado ali. É uma coisa muito esquisita, né? É muito esquisito ali. Eles se orgulham da democracia deles, mas eu pergunto, como é que pode um presidente ser eleito com menos voto do que a segunda colocada? Que democracia esquisita, né?